Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Atos, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. É o texto que estaremos refletindo aqui nessa noite. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. E meu desejo é que Deus fale profundamente ao seu coração. Diz assim o texto bíblico: 6 dias antes da Páscoa, é Atos, capítulo de número 12. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas a igreja fazia intercessão diante de Deus por ele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta, guardando-o no cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te, depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que havia por meio do anjo. Parecia-lhe antes, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. E saindo, enveredaram por uma rua. Logo adiante, o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu a porta, veio a criada chamada Rode ver o que era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto à porta. Eles disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão, para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E acrescentou: anunciai a Tiago e aos irmãos
e saindo retirou-se para outro lugar. Amém. Poder sentar. Esta narrativa é descrita para nós por Lucas, o doutor historiador. O livro de Atos é uma continuação de uma história que Jesus iniciou fazendo no Evangelho de Lucas, e Atos continua essa história. Nas Bíblias mais antigas, no início da igreja primitiva, esses livros não eram separados, eles eram chamados Lucas Atos, porque se sabia que Lucas tinha iniciado uma narrativa de um projeto de Deus, e esse projeto ainda estava em andamento. Você vai perceber que Lucas, quando ele descreve esse livro, Lucas tem o desejo de trazer uma espécie de historiografia, relatos históricos, mas cenas que se apresentam dentro do texto. Você vai perceber que Lucas abre a cena, ocorre, ele põe personagens, e aquela cena depois é fechada, e ele passa para outro cenário. Lucas quer nos ensinar como Deus atuou no projeto Igreja na Face da Terra. Uma palavra que chama muito a atenção nossa aqui, é que Lucas vai dizer, e a igreja crescia, e a igreja se fortalecia, e a igreja ia aumentando o número de membros, e Deus ia acrescentando a igreja. Então, dentro deste pensamento lucano, a gente vai entender que Lucas quer deixar bem claro que há uma instituição divina nessa terra, e que Deus estava trabalhando em favor dela. Ela é a igreja. Aqui no capítulo 12, a gente vai ver que Lucas vai abrir uma cena sobre a prisão dos líderes da igreja, pensando assim parar e acabar com este projeto. Você vai perceber que Lucas, ele vai dizer que Herodes inicia uma grande perseguição. E é interessante que analisemos quem é o Herodes aqui. Porque esse Herodes aqui é o Herodes Antipas. Herodes o Grande foi aquele que esteve nos dias em que Jesus nasceu. Depois vem Herodes Antipas, que é aquele a qual Jesus o chama de raposa, e que manda matar decapitado a João. Esse Herodes aqui é o Agripa I. E esse aqui, querendo agradar aos judeus, ele começa uma ferrenha perseguição ao povo de Deus. Prende Tiago, e vendo que aquilo era agradável, manda matar a Tiago a fio de espada. E ele, percebendo que aquilo era bom aos olhos do povo judeu, manda prender também a Pedro. O que me chama a atenção no texto é que Herodes coloca Pedro na cadeia e coloca 16 guardas para tomar conta de Pedro. Será que agora Pedro virou um bandido da mais alta periculosidade?
Por que 16 homens para guardar um simples homem? Se você ler no capítulo 5 do mesmo livro de Atos, a partir do verso 17, você vai entender por que a preocupação de Herodes em colocar tantos homens para guardar a Pedro. Você vai perceber que Pedro e João são presos, e o sinédrio judaico coloca eles dentro da cadeia pública. Porém, à noite, o anjo do Senhor vem, liberta eles e diz: ide e anunciai esta vida. Então eu penso que Herodes diz: lá atrás eles fugiram. Não sei como nem de que maneira, mas da minha mão eles não vão escapar. Ele não vai escapar. O verso 5 aqui diz: Pedro está preso. Mas eu acho interessante que Lucas diz: mas. E esse verso aqui é a chave central do capítulo. Pedro estava preso. Ele só estava esperando passar o período do Pêssar, da Páscoa, que durava 7 dias, para matar a Pedro. Mas Lucas diz: mas a igreja estava em constante oração em prol de Pedro. No texto grego aqui, a expressão de Lucas é proston theon. Diante de Deus, a igreja dobrada, para que Deus libertasse o Pedro. Pedro está preso, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, a igreja orava. E eu penso como Deus é maravilhoso, e Ele sempre entra nos 45 minutos do segundo tempo. Na noite anterior a Pedro ser apresentado, o anjo do Senhor foi visitar a Pedro. E você conhece o relato? Lucas diz que de repente sobreveio uma luz dentro da cela. Lembre-se, 16 homens estavam guardando Pedro. Ele estava algemado, ele estava com cadeias, era impossível ele sair dali. E de repente o anjo chega e toca Pedro do seu lado e o desperta. E sabe, irmão, o que eu não consigo entender é como é que Pedro, sabendo que vai morrer, ele consegue dormir. Como é que Pedro, tendo ciência de que vai morrer, como é que ele consegue dormir? O anjo desperta ele, e quando ele levanta, as cadeias caem de suas mãos. Aí o anjo diz a ele: coloca o teu cinto, calça tuas sandálias, põe a tua capa e segue-me. No primeiro relato de Atos 5, o anjo, quando libertou eles, disse: ide e anunciai. Porém, quando o anjo aqui liberta Pedro, ele diz: segue-me. E esta palavra, segue-me, era muito conhecida dos apóstolos.
porque eles lembravam que um dia Jesus está andando na alfândega romana, e de repente ele vê um homem, e ele olha para ele e diz: acaloteu. Acaloteu é: pisa onde eu piso, ande onde eu ando, você vai fazer o que eu faço, segue-me. Então eu penso que quando ele ouviu essa expressão, ele disse: eu conheço essa palavra. Alguém falava essa palavra. Só que na mente de Pedro, ele está pensando que aquilo era uma visão. Ele está pensando que é mais uma visão que Deus está mostrando a ele. Depois que ele colocou a capa sobre si, ele vai andando e as portas vão abrindo. Ele passa pelos soldados e eles nem olham para ele. Passa pelo primeiro, passa pelo segundo, chega no portão central e a porta se abriu. E a gente fica pensando que esse negócio de controle remoto é coisa do século 21. Deus já sabe disso há muito tempo, irmão. Quando viram a esquina, o anjo foi embora. E o Pedro disse: agora eu sei. Agora eu sei que o Senhor enviou aqui o seu anjo e me libertou. Mas o milagre foi tão extraordinário que ele ficou pensando: o que é que eu vou fazer agora? Já sei. Vou lá na casa da Maria, a mãe de João Marcos, dar o testemunho para eles. E o texto diz que Pedro chega e começa a bater a porta. Mas irmão, Pedro está batendo na porta do lado de fora, e eles estão batendo na porta do céu do lado de dentro. Você não entendeu não? Enquanto Pedro está batendo na porta do lado de fora, eles estão lá dentro, batendo na porta do céu e dizendo: Deus, abre a porta e liberta, 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 liberta Pedro. Aí Rod vem ver quem era que tanto batia, e eles estavam com medo. Aí ela ouviu a voz, ela disse: eu conheço essa voz. Essa voz é do Pedro. Ela ficou tão espantada que nem abriu a porta. Correu lá e falou: gente, o Pedro está lá fora. Irmão, às vezes a gente ora, mas não crê. Às vezes a gente clama e o milagre é tão grande que nem mesmo a gente crê. Aí disse: menina, tu está ficando louca, está fora de si. Ela disse: não, é o Pedro, eu ouvi a voz dele, é ele que está lá fora. Aí disse: não, deve ser o anjo dele. Na cultura judaica, o anjo da guarda, segundo eles, é parecido com quem a quem ele guarda. Mas Pedro continuou batendo e eles abriram a porta. Aí Pedro mandou todo mundo se calar e disse: espera aí, deixa eu contar o testemunho para vocês. Como Deus fez. O que Deus fez. Como foi a atuação do anjo. Como foi milagroso. Como ele entrou sem ninguém ver. Como ele foi lá onde estavam meus pertences, que a gente pensa: será que ele estava com aquela roupa? Não, os pertences não estavam com ele, mas o anjo sabia o que era do Pedro, foi lá, pegou a chinela, foi lá, pegou o cinto, foi lá, pegou a capa, isso é do Pedro e vai estar na mão dele. Mas o que é que essa história tem a ver com a gente? Por que Lucas
traz essa cena para nós. E o que é que Lucas quer nos ensinar aqui? Dentro de uma questão literária, a gente vai perceber que nessa narrativa, a gente vai ver algo que a gente chama de polifonia. O que é isso, pastor? São as vozes que aparecem no texto. Como assim? Se você ler atentamente, você vai ver que várias vozes aparecem aqui. Aqui aparece a voz do Herodes, que mandou prender e queria matar. Aqui aparece a voz dos judeus esperando a morte do Pedro. Aqui aparece a voz dos guardas que estavam guardando Pedro para ele não fugir. E aqui aparece a voz da igreja em oração. E quando a voz da igreja está em oração e ela sobe, aparece a voz do anjo de Deus vindo socorrer a Pedro. Pastor, o que isso tem a ver com a gente? O pastor Wilson já estava internado. Já tinha aproximadamente uns 2 a 3 dias que ele estava internado. E eu liguei para a irmã Dora. E disse: ei, irmã Dora, como é que tem notícia do pastor? Ela disse: ele acabou de me ligar aqui e disse que vão entubá-lo. Eu falei: como? Disse que eles querem entubar ele porque ele não está se adaptando à máscara. Eu falei: Senhor, misericórdia. Misericórdia, Jesus. Eu falei: Deus, tu sabe que o pastor acabou de fazer um procedimento renal e a medicação que se usa para poder entubar é pesada. Senhor, não deixa entubar não, Senhor. E eu tinha acabado de ouvir o testemunho do pastor Clarimundo, da Assembleia de Deus de Anápolis, que ficou mais de 20 dias internado com Covid. E os médicos disseram: olha, não vai ter outro jeito, vai ter que lhe entubar, senão o senhor não vai sobreviver. E o pastor Clarimundo disse: me dá só mais um dia. Esse testemunho está no Facebook da igreja deles. Ele disse: me dá só mais um dia. Se amanhã minha saturação não tiver melhor, vocês podem entubar. E aquela madrugada, pastor Clarimundo passou a noite em oração e disse: Deus, eu sou teu servo. Tu conhece minha vida por dentro e por fora. Se tu quiser me levar, não tenho o que fazer. Mas se não, não deixa entubar não. No dia seguinte, o médico diz: pastor Clarimundo, eu não sei o que aconteceu, mas a sua saturação voltou ao normal. Não vai precisar entubar. Eu disse: Deus, como é que vai fazer? Se entubarem o pastor, misericórdia, Deus. Será que o rim dele vai aguentar? E diante, Deus é minha testemunha. Na hora meu olho encheu de lágrimas. Eu disse: Deus, será que ele vai aguentar isso? E Deus me falou esse texto aqui como um tapa na minha cara. Pedro estava preso. Pedro estava preso. Pedro ia morrer pela mão do homem. Mas a igreja começou a orar. Mas a minha igreja começou a orar. E quando a voz da igreja chegou lá em cima, Deus deu resposta cá embaixo. Nesse momento eu lembrei do WhatsApp.
Eu tenho alguns grupos de estudo e alguns amigos, professores, e eu comecei a mandar mensagem para eles. Eu mandei o vídeo do pastor e disse: olha, isso aqui é meu pastor, ele vai ser entubado, eu peço que você ore. Independente de sua denominação, do seu, ore, por favor, me ajude em oração. E eu faço parte de um grupo que tem presbiteriano, tem batista, tem anglicano, tem da igreja episcopal, tem vários pastores de várias igrejas. Uma coisa eu descobri: todos eles oram. Eu vi o que Deus fez aqui na igreja. O departamento de criança sumiu. O departamento de adolescente, ninguém perguntava. De senhoras, de irmão, não. A igreja se dobrou em oração. Nesse momento não tinha departamento, mas a igreja se dobrou diante de Deus pela vida de seu pastor. Mas a igreja estava em constante oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. A oração da igreja ainda funciona, irmão. A oração da igreja ainda faz efeito. Você sabe por que Deus permitiu isso? Para que a gente se dobrasse diante dele numa causa comum. Eu vi irmãos aqui orando de madrugada. Às vezes era 4, era 5, era 6, 7. Toda hora tinha gente orando. Aí você pensa: não, ei irmão, eu não tenho dúvida do que aconteceu. Foi milagre. Só para Deus nos provar que foi milagre. Na semana que o pastor saiu da intubação, eu vi 3 descer à sepultura, com 3 dias de intubamento. Mas a igreja estava orando. A igreja estava dobrada diante de Deus. Sabe o que eu entendi? Eu entendi que não há o que Deus não possa fazer quando a gente se dobra diante dele. Irmão, era muita gente que estava orando. Eram muitas pessoas que estavam dobradas. E Deus foi lá e libertou o nosso pastor. Ele vai testemunhar aqui depois dos milagres que Deus fez. Se o povo de Deus estiver num propósito, lembra que Jesus disse: o que ligares na terra terá sido ligado lá no céu. Não há cadeia que fique no lugar para um povo que ora. Não há pessoa que fique presa para um povo que se dobra diante de Deus. Não há situação insolúvel quando o povo de Deus se dobra diante de um propósito comum. É isso que Lucas quer nos ensinar aqui.
É isso que Lucas está dizendo para mim e para você. Se hoje a gente fosse dialogar com ele, ele nos diria: aquilo aconteceu porque a igreja estava orando. E eu ouvi alguns relatos de alguns pastores dizer que no período da pandemia, muitos crentes se desviaram, se afastaram de Deus. Eu disse: eu não entendo. Porque aqui na igreja, irmão, o povo tem chegado mais perto dele. O povo tem se aproximado mais dele. E o povo tem buscado mais a presença do Deus Todo-Poderoso. Mas a igreja estava em constante oração. E essa voz que subiu, ela teve resposta da parte de Deus. Deus pode fazer muito mais milagres se a gente continuar nesse propósito. O mesmo Deus que operou esse milagre na vida do nosso pastor, o mesmo Deus que libertou Pedro, Ele pode fazer muito mais além do que a gente pensa e espera. Enquanto tiver pessoas que tenham intimidade com Ele aqui, Deus vai salvar muita gente. Você lembra de Paulo? Paulo está indo para Roma. Paulo tinha avisado, no mesmo livro de Atos, Paulo tinha avisado ao capitão do navio: olha, é bom a gente não embarcar. Eu estou percebendo que a viagem não vai ser boa. Podemos ter prejuízo, perder tudo que tem aqui. Mas não deram ouvido a Paulo. Não ligaram porque Paulo estava falando. Mas Paulo era um homem de tamanha intimidade com Todo-Poderoso. E coisa boa é quando o crente tem intimidade com Deus. E de repente, você sabe da história, eles pegam um vento, e não era um vento, era um furacão chamado de Euroaquilão. E Lucas chega a registrar que eles ficaram 14 dias na voragem do mar, sem ver dia, sem ver noite, sem ter direção. Porque se em uma embarcação você é guiado pelas estrelas e você não pode ver o céu, você perde a direção. Mas às vezes podemos perder a direção das coisas aqui, mas nós não podemos perder a direção do céu, onde está o trono de Deus. E Lucas chega a registrar: e nos fugiu a esperança da vida. Mas Paulo estava em constante oração. E Paulo disse para ele: olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Não precisa se preocupar não, é bom vocês comer, que eu não vou morrer. Essa noite, o anjo do Senhor desceu aqui, e ele me deu uma notícia. Que notícia? Ele disse que não vai morrer ninguém. Não vai morrer ninguém. E daquela embarcação, todos foram salvos, porque ali havia alguém que estava em oração. Se nós continuarmos nesse propósito, Deus fará coisas extraordinárias. E eu fiquei analisando o efeito dessas orações. E o efeito que essas orações foram feitas aqui, e por pessoas aqui, de outros lugares. A gente vai ver um reflexo disso que você não tem nem ideia. Esse lugar vai encher mais e mais.
Deus vai trazer mais vida. Sabe por quê, irmão? O que aconteceu aqui vai ser contado em vários lugares. Porque você pode ter ciência que foi milagre. E esse milagre aconteceu por quê? Porque a igreja do Senhor estava orando. Se coloque em pé. Esse foi o texto que Deus falou para mim. Pedro ia morrer. Estava decretado pelo homem. Ninguém podia tirar ele de lá. Mas a oração fez um milagre. A ponto de o próprio Pedro ficar pensando que aquilo era uma visão. Eu creio nessa palavra. Eu creio que Deus pode operar coisas tão grandes que a gente vai ficar pensando que isso é visão. Será que é verdade? Será que é real? Eu repito, se o meu povo, ei irmão, Deus não conta com o governo, Deus não conta com as autoridades vigentes, Deus não conta com o STF, Deus deixou uma embaixada aqui. E essa embaixada é a igreja. Se nós estivermos diante dele, prostrados diante dele, grandes coisas ele operará. E a gente aprende uma coisa grande aqui. Jesus é maior do que o Covid. Jesus é maior do que o Covid. Ele mata, mata. Ele destrói. Mas Jesus é maior do que ele. E se a igreja se colocar em um propósito comum, Deus ainda pode operar milagre. Deus ainda pode libertar extraordinariamente. Você sabe por quê? Porque Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Põe a mão no coração e vamos orar. E se porventura tem alguém aqui nessa noite, ou que talvez está assistindo, que tenha se afastado desse Deus tão maravilhoso, eu quero falar para você aqui nessa noite, o ruim não é pegar o coronavírus e morrer. O ruim é estar eternamente afastado desse Deus. Jesus diz: por que temer o homem que mata o corpo e nada mais pode fazer? Temei antes aquele que tanto pode matar o corpo como lançar a alma no inferno. E se porventura você está longe de Cristo, eu quero te dizer nessa noite,
Venha fazer parte desse povo que ora e Deus responde. Ei, irmão, você não tem noção. Se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, você ia ver quando a igreja estava, o que é que Deus estava movendo. Enquanto a igreja está orando aqui, Deus está movendo, está trabalhando, Ele está fazendo coisas extraordinárias. Aí às vezes você pensa, eu acordo, irmão, eu acordava de madrugada, às vezes com a vontade de ir no banheiro, e depois eu não conseguia dormir mais. O que é isso, Jesus? Eu acordava 3, via dar 4, via dar 5, via dar 6, o dia amanhecendo. Enquanto a igreja estiver orando, Deus pode fazer coisas extraordinárias. E está aqui, prova disso. Se ela está aqui, é porque o dono da igreja a trouxe. Ele a ama. E Ele tem poder de mudar a sua história. Vamos orar por ela. Se você não quiser vir aqui, se você tiver com alguma doença, você pode ficar no seu lugar mesmo. Mas eu creio que nessa noite aqui, o Deus que curou o pastor vai curar a gente nesse lugar. O Deus que tirou o tubo da garganta do pastor e fez com que aqueles medicamentos não fizessem mal aos seus rins, Ele vai curar pessoas aqui nessa noite. Eu tenho ciência do que eu estou falando. Mas você não sabe o que é que o médico diz. Eu não sei. A voz que prevalece é do meu Deus. Pastor, mas o médico diz que não tem mais jeito. Ei, a voz que prevaleceu no texto foi a voz do Deus que liberta. Senhor Deus, em nome de Jesus eu quero te apresentar a tua filha que está aqui na frente. Eu não sei quem é ela, eu não conheço o seu nome, mas tu conheces ela por dentro e por fora. E eu te peço nessa noite, que o sangue do Cordeiro purifique todos os seus pecados, e que o Senhor escreva uma nova história para a vida dela, e faz ela entender nessa noite, Deus, que agora ela faz parte da igreja, do povo que ora e do Deus que responde. Eu te peço nesse momento, Espírito de Deus, dono dessa palavra, Espírito de Deus, dono da palavra, começa a visitar o teu povo aqui nesse momento. Começa a visitar com cura nesse lugar. Começa a visitar com curas nesse lugar. E filhos teus, ó Deus, que tem parentes que estão hospitalizados aqui e que estão representando, visita eles lá onde eles estão. Nessa noite te pedimos pela mãe da Josi, Deus. O que ela está sentindo, Senhor? E qual é o problema dela? Diante de um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra, nada. Visita ela nesse momento, Senhor. E só para que o teu povo saiba, Senhor, que tu estás fazendo milagre aqui nessa noite. Visita a tua serva com cura. Toca no mal aqui nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. E que ele caia por terra para o louvor e a glória do teu nome. Deus, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
Aleluia. Quantos podem dar glória ao nome do Senhor nessa noite? Oh, glória a Deus. Senta só um pouquinho, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Temos aqui duas vidas que reconciliaram. Que Deus abençoe poderosamente em nome do Senhor. Bem, meus irmãos, já estamos terminando. Daqui a pouco vamos estar orando também pela irmã Diana, Vera, Lúcia, né? Vamos estar orando, está pedindo oração. São os nossos irmãos internautas, né, que estão participando. Irmãos, e terça-feira nós temos aqui o culto de oração e doutrina. Todos os irmãos estão convidados para estar aqui juntamente conosco, reunidos e unidos, né, irmãos? Durante esses dias nós podemos ver que a igreja, ela está reunida e unida aqui para a glória do nome do Senhor Jesus. Brevemente nós teremos o pastor Wilson de volta. Enquanto isso, ele está em casa participando do culto juntamente conosco. Devido, irmãos, o medicamento que ele tomou, ficou muito tempo deitado, e com isso as pernas ficaram fracas, mas ele está se recuperando bem, para a glória do nome do Senhor, e logo logo ele estará aqui conosco, pregando, ensinando e falando das maravilhas que ele teve ali, experiências gloriosas com o Senhor nosso Deus. Amém? Então, quinta-feira vamos continuar, né, o culto de clamor pelos enfermos. Nós estamos continuando orando por todos aqueles que estão enfermos, aqueles que contraíram o vírus, para que Deus venha jogar por terra. Amém? Nós queremos, irmãos, dizer aos irmãos de que nós estamos aqui tomando todos os cuidados, né? A igreja está tomando todos os cuidados. Temos aí as marcações nos bancos, estamos usando a máscara, temos ali os equipamentos de segurança, álcool, tudo isso para que nós possamos estar aqui bem, né, com confiança, e sabendo que os irmãos que contraíram o vírus não foram aqui na igreja, viu, irmãos? Né? Porque nós estamos tomando total cuidado com isso. Amém? Nós temos ali a porta lateral aberta, né? Quando o culto terminar, os irmãos podem sair por ali, como também pela aqui à frente, a porta central. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé. Quinta-feira, culto de campanha. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical. Todos os irmãos estão convidados para a glória do Senhor. Irmãos, esqueci também de falar, eu falei aqui dos trabalhos missionários que nós estamos envolvidos, a igreja. Também esqueci de falar ali do centro de recuperação. Ali está o nosso irmão Mávio, que está ali na coordenação da casa, e nós também estamos, né, apoiando ali esse trabalho, e o pastor Wilson logo logo estará de volta, né? Vai estar ampliando mais ainda ali o apoio. Se os irmãos se interessam em ajudar o trabalho ali da casa de recuperação, procure o nosso irmão Mávio. Então nos procure, faça ali a sua doação, porque nós estamos vendo ali resultados. Desde a época em que o pastor Francisco abriu, nós podemos ver muitos resultados de vidas que foram de fato restauradas, né? Prova disso, nós temos aqui nosso irmão Sabino. Irmão Sabino, levante a mão aí, ó. Olha, para quem não conhece o irmão Sabino, até cantou pela manhã, né? O irmão Sabino esteve lá internado, e para a glória do nome do Senhor, está servindo a Deus aqui na igreja, né, irmãos? Então nós temos que apoiar, nós estamos apoiando esse trabalho e vamos continuar apoiando. Amém, irmão Mávio? Amém? Então os irmãos procurem o irmão Mávio aí, qualquer coisa. Pastor, volta aí. Então vamos orar, agradecendo a Deus por tudo,
pelas almas, pelos milagres operados, e que Deus continue operando milagre em nosso meio. Oremos nesta hora. Bendito e soberano Deus, te damos graças, Senhor, e te louvamos nessa oportunidade mais uma vez. Senhor, reconhecendo a tua soberania, a tua grandeza, o teu grande amor e o teu cuidado para com o teu povo. Senhor, obrigado por tudo. Quero te apresentar, Senhor, a Diana, a Vera Lúcia, que pedem oração. Não sei qual é o problema, mas o Senhor conhece todo, Senhor, por dentro e por fora. Mas eu te peço, Senhor, vai ao encontro dessas vidas e vai, Senhor, fazendo aquilo que é do teu agrado. Pai amado, renova a força, Senhor, daquele que não tem mais força. Cura, Senhor, aqueles que estão no hospital. Senhor, que o Senhor possa visitar nesta hora as UTIs, os leitos de enfermidades. Que o Senhor possa socorrer aqueles que estão cansados, aquele que está oprimido. Toma nas tuas mãos, Senhor, e abençoa agora a tua igreja, despede em paz. Dê uma semana abençoada aos teus filhos, Senhor. Livra de todo mal, guarda debaixo do teu sangue. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Adebe, a promessa é para nós e para os nossos filhos. Vão em paz, não se aglomerem na frente da igreja, procure estar distante.